carinho do mundo, desse grupo aqui chamado Brasil no Ponto. Então, peço sua inscrição, sua inscrição aqui, que se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais, está tudo na descrição do vídeo. Sempre eu coloco aqui na descrição do vídeo alguns canais parceiros que ajudam o nosso canal. O nosso canal não é monetizado, nosso canal de direito é bem complicado para ser monetizado. Nós trabalhamos aqui com canais parceiros, que a gente bota na descrição do link. Essa live é sempre distribuída a esses canais aí, canais que apoiam o Jair Messias Bolsonaro e esse governo de direito. Nós somos de direita, somos cristãos, então por isso a gente faz essa live por amor a esse Brasil, por amor à família brasileira de bem. A família brasileira de bem é uma coisa maravilhosa, tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Se tiver tudo certinho aí, vai na descrição do vídeo e assine lá os canais. Assine não, inscreva-se nos canais, tá vendo? Se quiser ajudar o canal, descrição do vídeo tem um Pix. Nós estamos precisando de câmeras, porque a gente precisa se movimentar mais aqui. Precisamos de microfone aqui para os podcasts aqui, que a gente vamos tentar agora fazer um tipo de podcast, eu com o Felipe aqui, nós dois aqui, precisamos de um microfone diferente aqui para a gente utilizar. Precisamos de 2 câmeras aqui para fazer o jogo de câmera aqui dentro. Então, estamos agindo dentro das nossas possibilidades. Canal que não é monetizado, não tem monetização. Aqui é tudo feito com dinheiro próprio. Quando tem manifestação, a gente sempre a manifestação vai com dinheiro próprio. E falando em manifestações, eu quero pedir aqui a todos, aqui a gente se referimos aqui à manifestação que vai ter no dia 4, né? Vai ter a manifestação dia 4, mas não é a manifestação que de respeito. A gente já vai falar sobre esse assunto, então, né? Então, que é um assunto, assunto do momento, né? Mas a gente vai comentar sobre esse assunto. Primeiramente, a gente vai fazer um enunciado aqui, né? Muito boa noite, agora são 19h35, começando mais uma transmissão ao vivo no canal Brasil no Ponto TV. Inicialmente peço seu curtir, né? Peço seu like, peço seu compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. O canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 26 de maio de 2023, né? Agora são 19h36 no horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui no canal Brasil no Ponto TV, tá ok, pessoal? Lembrando que temos feito a retransmissão dessa live em outros canais de apoio ao presidente Bolsonaro. Entre eles, o Bolsonaro News, né? O Brasil é Nosso e também o Brasil no Ponto News, né? Antigamente a gente fazia lives nesse canal, né? Agora estamos fazendo fixamente, né? Ou temporariamente, lives aqui no canal Brasil no Ponto TV, né? Igualmente ao que fazíamos no passado, né? A gente tinha um antigo canal chamado Brasil no Ponto TV, que acabou sendo censurado, né? Agora estamos com esse novo, né? Também chamado Brasil no Ponto TV, tá ok? Enfim, peço seu like novamente, seu compartilhamento e se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Dito isso tudo, vamos aos temas desta live que promete. Live essa que está sendo feita nesta sexta-feira, às 19h37. Vamos lá então. Logo no início a gente vai falar sobre o assunto do momento, né? Vamos falar sobre a tal manifestação do primeiro domingo de junho. Em seguida, a gente vai falar sobre Telegram, que também está entre os assuntos do momento, né? É o assunto do dia, né? Só se fala nisso, né?
no Twitter, né? No Google, né? Entre os assuntos mais falados ali do Google, né? Enfim, a gente vai falar sobre o assunto Telegram também. E por fim, a gente vai falar sobre a CPMI do 8 de janeiro, que foi instaurada no dia de ontem. Então a gente vai falar aqui detalhe por detalhe sobre esse assunto, né? Que é outro assunto que tem sido muito comentado, né? Nas redes sociais, né? Enfim, dito os temas, vamos ao primeiro deles, direto ao ponto, né? Então vamos lá, então. Urgente, em vídeo, Bolsonaro pede para não fazerem manifestações nas ruas. Ora, Brasília! Vamos lá, então. Em evento realizado na sede do PL, em Brasília, nesta quinta-feira, dia 25, o presidente Jair Bolsonaro pediu para que a direita brasileira mantenha o foco na CPMI, instaurada ontem no Congresso Nacional em Brasília. Sem citar nomes, Bolsonaro afirmou que nesse momento a comissão é mais importante do que qualquer outro movimento que alguém queira fazer e até pediu, abre aspas, não façam, exclamação, fecha aspas. Vamos seguindo aqui com essa matéria, com exclusividade. A fala do chefe do executivo coincide com a publicação de seu advogado e porta-voz, né? Isso. Com detalhe, você está vendo aqui, matéria do Hora Brasília, né? Crédito pro pessoal do Hora Brasília, tá ok? Tá aqui, ó. O porta-voz Fábio Van Garten afirmou em seu Twitter o seguinte aqui, ó, vamos lá, detalhe por detalhe, aqui a gente não foge da raia, aqui a gente fala direto ao ponto, né, com coragem sempre, firmeza. Vamos lá então, abre aspas, é crucial reavaliar quem realmente apoiou o governo nos últimos 4 anos, antes de endossar e promover protestos oportunistas. A direita insiste em ser conduzida por aqueles que nunca conseguiram liderar o caminho. Fecha aspas. Foi o que disse Fábio Van Garten, porta-voz do presidente Jair Bolsonaro. Na tarde dessa quinta, Carlos Bolsonaro também repostou uma publicação de Kim Paim, que apontava a ideia, ali ao lado, né, de Dallagnol e Sérgio Moro em outubro de 2022, tá ok? Aqui a matéria continua, né, com um print de Carlos Bolsonaro, né? Aqui a matéria também enfatiza ao lado de Deltan e do próprio Dallagnol, né? Então tá aqui, matéria única que tá lá no Jornal Hora Brasília, pessoal, a gente concede aqui sempre sempre é espaço para fonte, né? Então é importante a gente trazer aqui, né? E colocar, né? Os pingos nos is, né? Trazer sempre a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quero aqui enviar um salve para o Elias José, que está comparecendo na nossa live, né? Acabei de ver aqui, Mauri ok? Neves. Então também aqui enviar um salve para o Mauri Neves. Rose. E também para os demais, né, que venham a assistir essa live depois, porque a gente tem garantido muita visualização depois em nossas transmissões, né? Então é importante, né, que você, porventura, assista depois, né? Deixe seu like, é importante, né? Seu compartilhamento. E se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Então, matéria única aqui no primeiro tema, né? Vamos lá. Enfim, pode mostrar a matéria. Em seguida, traremos as nossas opiniões iniciais. Vamos lá. Matéria única tá aqui, ó. Hora Brasília, o Jornal de Brasília. Tá aqui a matéria. Urgente, o Bolsonaro pede vídeo que não faça manifestação por enquanto. Ok? Então, vamos lá. O que é que acontece sobre isso? A gente até, na outra live passada, a gente até convidou as pessoas para ir para essa manifestação. Antes de qualquer coisa, a gente tinha pedido. A gente até transmitia isso aí, lá a manifestação.
Porque toda manifestação a gente sempre foi. Só que houve algum detalhe, e isso aqui é um detalhe fundamental. Nas últimas manifestações de 2018, lá na época da Dilma, estava lá o MBL, o Vem Pra Rua e o Nas Ruas, que era comandado pela como é o nome dela, rapaz? Esqueci até o nome dela agora, que é deputada federal. Esqueci o nome dela. Passou o nome dela aqui no momento, que até teve uma confusão lá com o negócio de puxou a arma, aquele negócio todo, não esqueci o nome dela. É uma pessoa muito bacana. Mas o que é que acontece? Todo esse pessoal, Vem Pra Rua, MBL, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, eles pensavam uma coisa. Eu acho que eles pensavam em cargos, alguma coisa nesse sentido. Eles se afastaram do governo federal. Se afastaram. Vem Pra Rua, entendeu? Que era um movimento que a gente participou de manifestação com ele lá em Copacabana. E nas ruas. Tinha na rua também, o Na Rua continua, que era dessa deputada federal. Não estou me lembrando o nome dela agora aqui no momento. E o que é que acontece? O pessoal se afastaram do Bolsonaro na época. E até hoje ele nunca mais. Foi feito várias manifestações do ano 2018, 2019, 2020, 2021. Eles não participaram mais. Desde quando, então, o Bolsonaro foi presidente da República. Eles não participaram. Não sei se eles queriam cargo, alguma coisa nesse sentido. Não participaram. Então veio agora a história lá do Deltan Dallagnol, tá entendendo? Então o Deltan podemos ter nossa diferença, eu acho um cara legal, entendeu? Um cara com as convicções dele. E ele convocou, faltou uma comunicação entre ele, se comunicar mais, tá entendendo? Se comunicar. Mas o problema estava caindo, a casa caiu em cima dele, tá entendendo? Então, e aí ele veio pedir que a população fizesse manifestação. Teve manifestação lá em Curitiba, semana passada, e aí veio, automaticamente, ele pediu manifestação para o dia 4 de julho agora, junho. E o que é que acontece? Gente, primeiro que o pessoal começaram, todo mundo apoiou aquele negócio todo mundo ir para a rua. E nessa história a gente entramos no barco para a gente ir também. Só que tem que depois, a gente viu que o presidente Bolsonaro pediu para não fazer manifestação nesse exato momento. Por que ele pediu isso aqui? Eu vou explicar para você por que ele pediu. Primeiro que esses movimentos ficaram contra o presidente o tempo todo. Ficaram contra o presidente. E então veio depois o Dallagnol pedir, e eu acho que vai ter a manifestação deles, tá dando o direito deles fazer, convocar quem eles quiserem. Só que a gente não vai participar. Por que a gente não vai participar? Porque é de extrema necessidade de ouvir o presidente da República, que nós apoiamos o presidente da República. Exatamente. Então, respeitamos esse direito dele. Exatamente. Então, ele pediu, primeiro eu vi a Carla Zambelli, agora me lembro, que ela era Nas Ruas, né? Ela pedindo lá que fosse, no momento, que a pessoa fosse, já tinha ido, Carlos Jordi já tinha pedido que todo mundo ia. Só que tem que aí ver a negativa do Bolsonaro pedindo que, no momento, para não fazer a manifestação. E eu até entendo o presidente da República. Vamos lá. Vou te dar a explicação aqui que passou na cabeça do presidente da República. Vou fazer aqui uma mentalização na cabeça do presidente. Se ele faz manifestação no momento que está passando essa investigação lá sobre o 8 de janeiro, o que é que vai acontecer? Ele está com esse problema no TSE, que ele vai ser candidato nas próximas eleições ou não. Quer dizer, pode cansar o registro dele para não ser candidato, para caçar o direito político dele. Se ele faz manifestação nesse exato momento, era um problema seríssimo, que vai acontecer. Os caras vão ver, é assim, então caça o registro dele. Quer dizer, um motivo mais para caçar o registro dele. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vamos supor que o presidente Bolsonaro ele passe, porque não tem motivo para caçar o direito político dele. Tem muita gente aí que meteu a mão no dinheiro dos brasileiros e está aí como presidente da República, tá entendendo? Então, se liga só no que eu estou te falando. Então, o momento não é agora. Então, ele mandou fixar como é que é? A CPMI do 8 de janeiro. Já foi aberta ontem e vamos fixar nisso aí. Toda notícia a gente vai dar aqui e vamos segurar a peteca. Vai levar um tempo? Vai. Para fazer manifestação? Vai. Mas eu acho que na hora certa a manifestação virá com peso total, tá vendo? Um peso total, um peso muito melhor.
entendeu? Porque é preciso fazer essa manifestação. Não é o momento, mas é preciso fazer a manifestação no momento certo, na hora certa. Porque o pessoal ficaram com medo daquele negócio do 8 de janeiro e aos pouquinhos as pessoas vão retomando. Agora, se o Deltan vai fazer a manifestação, mas que ele vai fazer, que eu vi ele falando no Pânico hoje, que vai ter a manifestação dele, tal. Beleza, que faça, e faça bem que o povo vai colaborar com ele. Tá entendendo? Colaborar com ele. Agora, a volta do pessoal que sempre jogaram contra o presidente também foi uma visão muito grande do presidente. Se tá na rua, se o MBL ficar o tempo todo contra o presidente da República, durante o mandato dele, e se esconderam e não compareceram em nenhuma manifestação, quando a gente precisava de todo o apoio deles, e de repente ele some, reaparece agora novamente, quer dizer, tem alguma coisa errada com isso aí. Então ele mandou segurar um momento, né, de fazer manifestação. Então a gente pede já de início pedindo desculpa aqui para as pessoas que queriam, que vão. Vocês podem ir tranquilamente, só que a gente não vai transmitir aqui no canal, tá entendendo? De repente, eu acho que não é nem necessário. O negócio é focar na CPMI do 8 de janeiro. Esse é o foco, porque dentro dessa CPMI, isso vai fazer com que cause um alvoroço muito maior, porque vamos descobrir coisas inacreditáveis. Vamos descobrir ali ligações entre o Planalto e aquele pessoal das Forças Armadas ali, com o Lula, como já está vazando as informações. Então, é importante a gente pensar nessa CPMI e pensar ali, porque o presidente Bolsonaro precisa não se envolver com mais problema do que já tem, para que ele não seja caçado do direito político dele. Então ele pensou muito bem e pediu, segura um pouquinho, né? Agora, as pessoas que quiserem ir lá com o Deltan, eu vi ele falando hoje, eu acho justo, tá dizendo, porque o que fizeram com ele foi até mesmo crocodilagem que fizeram com ele, tá dizendo? Mas, no caso, agora, segurar um pouquinho. Eu acho que na manifestação semana passada lá com ele, deu muita gente lá em Curitiba, e vai dar muita gente no Brasil, porque tem muita gente indignada com o que está acontecendo. Mas gente não foge da raia, só que tem que estar segurando um pouco enquanto resolve essa situação. Exatamente. É preciso resolver essa situação primeiro, para depois a gente ir para a rua com tranquilidade. E aí a gente vai separar o joio do trigo. Não que eu gosto muito do estar na rua, porque eles são muito legais, mas eles se afastaram durante o governo Bolsonaro. Que era para ter ido toda a manifestação que ele fez desde 2018, 2019, 2020, 2021, eles não participaram. E agora, de uma hora para outra, eles reaparecem novamente. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like. Gente, canal na descrição do vídeo, que você pode se inscrever e compartilhar com esses canais lá. Live será distribuída no final de semana em outros canais. Tá tudo na descrição do vídeo. Se inscreva, compartilhe. Primeiramente dizer que a gente aqui está fazendo o que a imprensa não faz, né? Que é se retratar, né? Você vê o tempo todo matérias na imprensa nos quais denigrem o presidente Bolsonaro, né? E eles não se retratam depois, né? Agora teve aquela aberração lá da Justiça de São Paulo que resolveu processar o presidente Bolsonaro em 50 mil reais, né? Ainda cabe recurso, né? Mas aquilo foi um absurdo, né? Resumidamente, não temos justiça no Brasil, né? Mas falando aqui sobre esse assunto, né? Que virou a polêmica, né? Desses últimos dias, né? Primeiramente dizer, né? Que essa manifestação de junho, né? Trata-se de uma manifestação orquestrada, né, organizada pelo MBL. Há muito tempo eu venho falando aqui que o MBL não faz parte da direita, né? Direita somente são os bolsonaristas, né? O MBL faz parte de uma outra ala que é uma ala de esquerda, né? De esquerda. Eles se dizem de direita, sendo que na verdade são um bando de oportunistas, né? Eles têm um projeto deles mesmos, né? Eles só estão pensando, né? Só estão preocupados nos seus próprios interesses, né? Isso não lembram a vocês um certo partido, entre aspas, né? Porque, de fato, você vê atualmente no Brasil um desgoverno, né? Que só está preocupado com sua própria bolha, né? Esquecendo assim do Brasil, né? Você vê um tempo todo um desgoverno
preocupado em financiar obras em outros países em detrimento do Brasil, né? Então, eu entendo, né, que as palavras do Bolsonaro sempre foram condizentes, né, para com a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sempre foram relevantes para que a gente cada vez mais se direcionasse politicamente, né? Agora não é diferente, né? O presidente Bolsonaro ele tem quase 30 anos de Congresso, quase 30 anos de parlamento, né? E nunca se envolveu com qualquer maracutaia relacionada à corrupção. Sempre criticou o toma lá da cá, né? E sempre foi condigente, né? Condigente para com as suas próprias palavras, né? Sempre assertivo também, né? Ele sempre procurou direcionar suas palavras nos ditames bíblicos, nos valores bíblicos, né? Sempre defendeu as liberdades individuais, a propriedade privada e o Estado mínimo, né? Ele não mudou suas bandeiras, né? Diferentemente de outros, né? Agora se dizem de direita, né? Mas até algum tempo atrás denegriu o presidente Bolsonaro, né? Então a gente não pode, né, admitir, né, que um ou outro agora queiram chamar nós bolsonaristas para as manifestações, né? Sendo que claramente essas manifestações estão sendo enviesadas, estão sendo partidárias até mesmo, né? Não pode um ou outro querer convocar, né? Convocar manifestação para apenas proteger seu cargo, né? Porque é isso que a gente tem visto nessa convocação para essa manifestação do primeiro domingo de junho, né? Por que não lembrar de Daniel Silveira, né? Porque essa manifestação me parece ser uma manifestação somente em prol do Dallagnol, sendo que essas arbitrariedades no Brasil têm acontecido há muito tempo, né? Então não pode ter uma manifestação aqui no Brasil com o levantamento de uma bandeira só, né? Se é para fazer manifestação, que a gente faça em prol do Daniel Silveira, em prol do Índio Sererê, né? Isso. Em prol dos patriotas que foram injustamente presos, que estavam em frente ao PG. Agora, Em prol do Anderson Torres também, tá? convocar uma manifestação em prol de uma bandeira só, eu não concordo, né? Eu não concordo, né? Agora, eu também não concordo com o fato que o TSE, né, fez contra o Dallagnol, né? Aquilo foi uma arbitrariedade, né? Uma inconstitucionalidade, né? Aberração aquilo ali. Uma aberração, né? Foi uma decisão esdrúxula por parte de um TSE que está enviesado para a esquerda, né? Eu costumo até dizer, né, que o TSE se tornou um reduto do PT, né? Sempre foi assim, agora não será diferente, né? Agora não seria diferente, né? Foi assim naquele período anterior ao pleito de 2022, né? E, logicamente, eles não mudaram, né? Eles continuam sendo os mesmos que sempre foram, né? Protegendo a quadrilha em detrimento daqueles que apoiam o presidente Bolsonaro, né? Opinião não é crime, né? Cada um tem o direito de fazer o que quiser nesse país, né? Inclusive manifestação, né? Agora, é preciso focar no que realmente interessa nesse momento, que é a CPMI do dia 8 de janeiro, né? Primeiro que aquela invasão não deveria ter acontecido, né? Quem invadiu o Congresso está errado ou está errada, né? Agora, não pode, né, um STF ou um TSE querer prender quem sequer
estiveram, né, quem sequer esteve, né, aqueles que sequer estiveram ali na Praça dos Três Poderes, né, porque aquilo foi um absurdo, né, prender quem sequer, né, quem sequer esteve naquela invasão de Brasília, né, para mim foi um absurdo, né. Então a questão agora mais é focar na CPMI do dia 8 de janeiro, né. Logicamente, a gente queria saber, né, a gente queria saber quem eram os organizadores dessa manifestação de junho, né. Agora tá tudo às claras, né. São os oportunistas do MBL que sempre denegriram o presidente Bolsonaro, né? A gente não pode, né? A gente não pode emprestar o capital político do presidente Bolsonaro, conquistado, né? Conquistado com muito esforço, para um ou outro, né? Que sempre foram contra o que fez o presidente Bolsonaro em prol de um Brasil melhor, né? Foi o presidente Bolsonaro que concedeu mais de 400 mil títulos de propriedades, foi o Bolsonaro que levou água para o Nordeste e foi o presidente Bolsonaro que criou o Pix, né? A esquerda insiste em querer escantear esses fatos, esses feitos do presidente Bolsonaro. Mas cabe aqui a gente trazer a verdade dos fatos, né? Diferentemente do que essa imprensa faz o tempo inteiro, né? Que é a militância, né? Então, quero aqui novamente me retratar, né, sobre essa manifestação de junho, né? Eu entendo que é uma manifestação em prol do MBL, que tem seu projeto pessoal, né? Enfim, quem quiser ir nessa manifestação, né? Cabe a cada pessoa, né? Cabe a cada pessoa querer ir ou não, né? Nós aqui, né, somos claros que não apoiaremos esse ato, afinal de contas, trata-se de um ato em prol de MBL, em prol do Vem Pra Rua e em prol de Deltan Dallagnol, que sempre estiveram contra o presidente Bolsonaro, né? De novo, não concordo com o que aconteceu contra o Deltan Dallagnol por parte do TSE, né? Mas ir para as ruas por conta somente de uma bandeira, para mim está errado, né? Se é para ir para a manifestação, né, a gente tem que levantar várias bandeiras aqui, né, incluindo a do Daniel Silveira, que foi injustamente caçado Silveira, pelo TSE, Índio Sereri, Anderson Torres, né, enfim. Tia do Zap, que está tudo preso ainda lá em Brasília. Em que entende que são várias bandeiras a serem levantadas nesse momento, não só uma, né? Porque o Deltan Dallagnol claramente só quer levantar a bandeira dele, né? Só quer proteger o cargo dele, né? De novo, foi uma injustiça que aconteceu contra ele, foi, né? Mas não podemos convocar manifestação por uma causa só, eu entendo dessa forma, né? Fora que o próprio MBL tem convocado esse ato, né, que esse movimento, né, claramente tem toda hora criticado, né, denegrido o presidente Bolsonaro, né? Então foi essa a percepção que o presidente sempre teve, né, sobre o MBL, que está sendo externada nesse momento, né? Ele viu o que aconteceu na época de seu governo e agora não quer emprestar seu capital político, e faz certo nisso, faz certo em seguir esse caminho, né? O presidente Bolsonaro está certo, a gente tem que esperar até um determinado momento para que a gente possa convocar manifestações para um fora Lula. Isso. Atualmente não é o momento certo, mas esse momento certo, esse momento propício, irá chegar, né? E espero que seja o mais breve possível,
né? De novo, política não é para emocionado, né? Política não é para fazer fofoca, né? A gente sempre tem que trazer a realidade dos fatos aqui, a gente tem que cobrar os políticos, né? O que está sendo feito nessa manifestação do primeiro domingo de junho não está correto, né? São diversas bandeiras que deveriam serem levantadas, né? Somente uma tem que ser levantada nessa manifestação de junho, não concordo com isso, né? Então, eu entendo que a gente deva esperar um momento propício, um momento melhor, né? E não apoiar esses que sempre denegriram o presidente Bolsonaro, né? Se juntando até mesmo ao PT, né? Nessa destruição de reputação do presidente Bolsonaro, né? A gente tem que credibilizar aqueles que sempre estiveram ao lado do presidente Bolsonaro, né? Principalmente lá no parlamento, né? Jordi, né? O delegado Ramagem, né? Carla Zambelli, o próprio Daniel Silveira, que hoje se encontra preso, né? Mas que era deputado federal, né? Então, a gente tem que... Otto de Paula, então a gente precisa cada vez mais apoiar esses que estão lá no parlamento, lá no parlamento brasileiro. Afinal de contas, são de fato representatividades, né, da direita brasileira, né? Alguns insistem em dizer que não existe direita e esquerda, né? Mas o próprio desgoverno do PT segue a cartilha marxista, né? E segue apoiando regimes totalitários pelo mundo. E isso é inadmissível. Portanto, ressalto aqui meu apoio ao presidente Bolsonaro, que pediu para que não se fizessem manifestações nesse momento, né? Bolsonaro falou, está falado, né? E presto meu repúdio tanto ao MBL quanto ao Vem Pra Rua, que sempre denegriram o próprio presidente Bolsonaro. Tá ok, meus amigos? Então se inscreva e compartilhe. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira a partir das 19 horas. E todo dia, gente, tem vídeo novo no canal. Tá ok? Todo dia, quando o vídeo não sai de manhã, mas sai atrás, falando nossa política nacional e direto de Brasília. Tá ok? Se inscreva e compartilhe. Esse canal direito que apoia Jair Messias Bolsonaro. Vê aí, Bolsonaro 2026. Tá ok, gente? Exatamente. Vamos prosseguindo com essa live, né? Vamos falar sobre o assunto do momento aqui, né? Que é sobre Telegram. STF ameaça suspender Telegram de novo. Revista Oeste. Vai vendo, Brasil. Tá aqui, ó. Vamos prosseguindo aqui, ó. STF concedeu um dia para a plataforma instituir representante legal no Brasil. Vai vendo, Brasil. Vamos lá, então? Tá aqui, ó. O STF concedeu um dia para que o Telegram institua um representante legal no Brasil. Nesta sexta-feira, dia 26, um magistrado, entre aspas, né, ameaçou suspender a plataforma caso ela não cumpra a determinação. Vai vendo, Brasil. A suspensão seria de 48 horas mais multa de 500 mil por dia. Tá aqui, ó. Informação que tá lá na Revista Oeste, tá ok, pessoal? Informação de momento, informação de última hora, informação com exclusividade que você só acompanha aqui no canal Brasil no Ponto TV, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida traremos as nossas opiniões. Tá ok, gente? Então a matéria tá aqui, ó. Revista Oeste lá. Dá um grande abraço lá para Ana Paula, Augusto Nunes, a Fiuza, aquela turma ali do Revista Oeste. Tá ok, gente? Do filtro, sem filtro. A matéria tá aqui. Moraes ameaça suspender o Telegram de novo. Ok? Mas vamos lá. Alguém pode... Eu vou fazer apenas uma pergunta, eu quero que você me responda na descrição, ali nos comentários. Vamos lá. Vocês sabem, eu não sei, eu não tenho essa informação, não posso nem saber essa informação. Para onde vai essa grana de todas essas multas que são dadas? Por exemplo, teve a multa lá do partido PL.
Para onde foi esse dinheiro? 13 milhões de reais. 13 milhões ou 22 milhões de reais? Teve várias outras multas aí dos outros, do Google, do pessoal das outras plataformas aí, de partidos. É muita grana. Eu queria saber, eu queria que alguém me informasse, porque eu não sei para onde vai esse dinheiro. Se vai para alguma instituição, se o dinheiro é para alguma ONG, para onde vai essa grana? Que 22 milhões do PL é muita grana. Para onde foi esse dinheiro? Será que alguém pode me responder? Será para onde foi aquela grana do Google, aqueles negócios do YouTube lá, aqueles outros partidos, como outros partidos lá, que já foram multados? Tem alguém que pode me dizer isso aí? Para onde vai esse dinheiro? Porque até agora é uma incógnita, não sabemos para onde vai essa grana, tá vendo? É preciso ser mais claro. Dinheiro, não recorreram, dinheiro que foi multado, vai para tal instituição, vai para a segurança, vai para alguma coisa. Alguém tem que saber. A gente tem que procurar saber isso aí, para onde vai essa grana. Tá vendo? Quem é que vai ficar com esse dinheiro? Vai para um fundo do juiz, alguma coisa. Se alguém puder me explicar, eu deixar nos comentários para onde vai. Então, gente, o que eu tenho para falar é o seguinte: é mais uma história aí. Na verdade, eles querem trazer tudo que é da China para cá, tem até aplicativo. A China tem um aplicativo dele, não usa o Telegram, não usa o YouTube, não usa nada. Então, hoje eu tive uma notícia aqui, falando, só mudando aqui do Telegram para o TikTok, que uma das empresas do TikTok vai sair, vai ser, ele não vai mais funcionar no Brasil, que é o nome dele lá? Hello não vai mais funcionar no Brasil, vão tirar do Brasil. Funcionar nos Estados Unidos e outros lá para fora. Aqui não. E assim, vai ser outro, daqui a pouco é o TikTok, daqui a pouco é o Telegram, daqui a pouco será o WhatsApp. Agora, o que acontece? O WhatsApp, o Telegram, esse pessoal, tu pensa que eles já tentaram sair do Brasil, mas eles não saem, é uma questão de honra para eles, tá vendo? É pensar em sair, tá vendo? De repente tem melhores saídas lá fora do que aqui, tá vendo? Então, em breve, o que vai acontecer é essas plataformas querer, olha, como as empresas estão fechando, eu vejo empresas fechando aí que não querem mais funcionar no Brasil. Empresa de automóvel, empresa de carro, estão tentando aí com uma mentira lascada em cima das pessoas, dizendo que vão abaixar o preço. Só mudando de assunto rapidinho, tentando enganar a população que vai ter carro barato, que um carro de 90 mil é barato, um carro de 60 mil é barato. Não tem lógica. Vamos voltar lá atrás um pouquinho, eu fiz até um vídeo falando sobre isso aqui. Lá no governo Itamar Franco, tinha acabado com o negócio de Fusca. Se vocês têm memória boa, você volta sabendo isso aí. Falaram que ia fazer o Fusca com um preço bem barato para a população. O que foi que aconteceu? Fizeram o Fusca, não deu segmento. Cadê o Fusca barato? Como é que o Luiz Inácio Lula da Silva, ele quer abaixar preço de carro? Não vai abaixar, não vai dar certo isso aí. É uma coisa que não vai dar certo. As coisas têm que ser feitas gradualmente. Gradualmente. Não se pode fazer numa canetada resolver. Como o negócio da gasolina, que vai pagar é nós. O negócio de abaixar a gasolina na marra, quem vai pagar é o povo brasileiro. Gente, você vai no supermercado, a coisa não abaixou no supermercado. Nós estamos vivendo, comprando mercadoria como se a gente tivesse pandemia. Está tudo caro. Hoje, com R$200 você vai no mercado, você não consegue trazer absolutamente nada. Nada. O quilo da picanha, tem um negócio da picanha aí. O quilo da picanha que o Lula falou que ia sair barato, que é churrasco para cá, churrasco para ali, não caiu na graça do povo. O povo não é bobo. Agora vem com essa história para mentir para a população que vai ficar o carro barato. Porra, vai vendo, tá? Vai mentir para lá, vai se lascar para lá, não na cabeça da população. Mas voltando ao Telegram, o Telegram é uma plataforma onde muita gente trabalha lá. Trabalha, tá vendo? De um jeito ou de outro, as empresas aderiram muito a essas plataformas. Inclusive tem empresa que eu participo que trabalha com Telegram, WhatsApp, outros agora tem mais o TikTok aí, já está trabalhando em cima disso aí. Então é uma coisa irreversível, não tem para onde voltar atrás. E o Larápio, mais conhecido como Larápio, que é aquele lá, o cara que é dono do sítio de Atibaia, ele voltou a dizer, voltou a fazer
essas ameaças, como o Flávio Dino, ele fica todo tempo todo ameaçando. Gente, o dia 8 de janeiro, a gente vai falar daqui a pouco, é preciso chamar o Flávio Dino e mandar prender ele, imediatamente, prender. Porque ele sabe de muito ali, ele vai ter que, alguém vai ter que mandar ele parar no dia, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o Telegram está sendo ameaçado o tempo todo, entendeu? O judiciário nosso, nós temos uma justiça muito complicada no nosso país. É a justiça que está legislando, entendeu? O Congresso Nacional tinha que atravessar a taça dos poderes e entregar a chave, ó. Legisla vocês aí, vocês que estão legislando, a gente faz uma coisa aqui, vocês vão e desfaz, que a gente faz. Quer dizer, precisava do Delanhol, tá precisando fazer, pedir para fazer manifestação? Não. O Arthur Lira, aquele Zé Ruela, ele tinha que fazer o seguinte, Zé Ruela, quando o cara não faz nada e é um preguiçoso, a gente chama ele para razão. Chamaria convocava todo mundo, chamaria alguém lá do STF, diz, meu filho, chamava a presidenta lá do STF, e dizia o seguinte, aqui, coisa de deputado, quem resolve somos a gente. Daqui para a porta para fora você resolve o que você quiser, mas daqui para dentro quem resolve somos nós. E ponto final. E o rapaz aí, o Delanhol, não perderá seu cargo. Até que a gente julgue se ele tem direito de ficar ou não. Acabou. Então é preciso, gente, dar uma olhadinha no TSE, tá na hora de fazer alguma coisa, né? E quem é que pode fazer isso aqui? É o povo na rua. É o povo na rua que precisa fazer isso aqui. Mas, no momento, quando o Bolsonaro disser, vamos lá, gente, é para todo mundo ir. Mas no momento, quando você levanta apenas uma bandeira a si próprio, não se pode fazer isso. A gente tem que ir na tranquilidade. Às vezes a gente não pode agir pelo fígado, tem que agir pela razão. Essa é a importância de você ir. Então tá todo mundo naquele momento de o Delanhol perder o cargo dele lá. Quer dizer, ele ainda tá lá, ainda não está totalmente saiu, acho que ainda votou ainda, né? Tem algumas coisas que não, ainda tem que ser julgado, tem algumas coisas lá que há um trâmite lá para fazer isso aqui. E era para a gente estar comemorando? Sim, era para a gente estar comemorando. Mas não podemos comemorar uma coisa que é errado. Porque esse próprio 300 e poucos mil pessoas que votaram nele, o cargo será de um deputado do PL, que era para a gente estar comemorando, mas a gente não comemora a desgraça dos outros, não, rapaz. A gente comemora a coisa quando é feito com inteligência e com razão. E o que eles fizeram ali foi legislar contra a Câmara de Deputados. O que eles fizeram com o Daniel Silveira é uma vergonha, que foi feito com o Daniel Silveira. O que fizeram com o Anderson Torres é uma vergonha. Índio Sererê, vergonha. Bismarck, vergonha. Os caras que tiveram que sair do país, o negócio, o que fizeram com o Alan dos Santos, que tem minha diferença com o cara, mas o cara está nos Estados Unidos, teve que correr para lá, porque senão seria preso também aqui. Não é justo. Acabaram com a plataforma do cara, o Terça Livre. Porra, é uma vergonha. Está na hora da gente verificar onde nós podemos acertar isso aí. E o que podemos acertar é com o povo na rua. Esse pessoal só respeita com o povo na rua. Tá vendo? Mas o povo andou tá meio ressabiado. Mas assim, está voltando aos poucos. E nesse momento, né, não é justo que o presidente Bolsonaro, qualquer coisa que fizer na rua agora e for pelo presidente Bolsonaro, é o que vai acontecer. Vão botar a conta para ele. Então não adianta fazer manifestação no momento. Vamos deixar que passe todo esse negócio. Já passou as eleições de outubro, já foi, acabou. Tem um larápia fazendo um bocado de M por aí, fazendo cada vez mais, só visita país, o Brasil, ele de vez em quando ele dá uma passada por aqui pelo Brasil, opa, vamos dar uma passada aqui no Brasil, vamos lá em Brasília, ver como é que tá a casa da Dinda lá, ou como é que é a casa da Dilma lá, tá vendo? Vamos ver como é que tá. De vez em quando dá uma passada ali, viajando. Diz que no governo passado, fizeram as contas hoje, que ele conseguiu, a coisa inédita, a visitar 80 países. Ai, brincadeira. Ó, gente, vou te falar uma coisa. O Lula, ele tá com a cabeça envelhecida, lá nos anos 70, 80, lá atrás, 95, lá quando
era outras coisas, não tinha internet, a internet era discada. Hoje a internet, tudo que você quer está na palma da sua mão. Basta ter um celular com internet, acabou, tá vendo? Pesquisou, achou, acabou. Então, o que nós temos aí é isso. É o governo que não está nem aí. E o nosso foco agora é o 8 de janeiro. E o Telegram, ele tem que ficar esperto, porque o pessoal continua querendo trazer aplicativo da China para cá. A história é essa, tá entendendo? Então, ele não quer, não gosta de verdade, não gosta de realidade, não é à toa que eles mandaram soltar o Lula, eles mandaram soltar o Zé Disseu, eles não caçaram o mandato da Dilma, caçaram, entre aspas, assim, na negócio, mas deixaram ela legível. É preciso chamar o Lewandowski lá no negócio do MST para ver por que é que ele faz esse tipo de coisa dentro do próprio STF. Ele não tem mais mandato, não. Agora pode mandar prender ele também. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal e essa live será distribuída em outros canais no final de semana. Se inscreva, compartilhe. Descrição do vídeo tem todos os canais aí. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Primeiramente enfatizar que foi de muita coragem por parte do Telegram enfrentar de uma vez STF, TSE e outros, né, do judiciário brasileiro, esse mesmo, né, que está infestado de militontos, né? Eu costumo dizer que não temos justiça no Brasil, né, tendo em vista que foi de uma crocodilagem sem precedentes o que propriamente, né, o STF fez contra Daniel Silveira, Bismarck e o Índio Sereri, né, que estão presos injustamente, né? Mas, assim, a gente precisa de exemplos iguais ao do Telegram para que a gente veja luz no fim do túnel, né? O Telegram tem representado muito bem as liberdades individuais, né? Eu entendo que dentre essas liberdades individuais primordiais estão não só, né, o direito de vir, né, a liberdade de culto, né, mas a liberdade de expressão, né? Eu considero o pilar de todas as outras liberdades, né, que constituem a nossa civilização ocidental, né? Mas eu quero enfatizar também, né, que a liberdade de expressão é um direito constitucional, é um direito legal, né? Um direito, inclusive, natural, concedido por Deus a nós, né? Afinal de contas, Deus é o rei do mundo, né? Agora, o Telegram tem sido um grande combatente dessa liberdade de expressão, né? Por mais que eu discorde de Elon Musk, né, em alguns aspectos, né, dentre eles o chip, né, que ele tem falado, né, e tal, né, ele tem defendido juntamente com o Telegram a liberdade de expressão. E eu concordo tanto com um quanto com o outro, né, nessa questão, né. É uma bandeira, né, é uma bandeira não só da direita, né, mas é uma bandeira que é um direito, repito, né, um direito natural, né, concedido por Deus a nós, né. Então cabe a nós defendermos aquilo que é mais sagrado, que é a nossa liberdade, né. O próprio presidente Bolsonaro falava, né, que mais importante que a nossa própria vida é a liberdade, né, porque ela não tem preço de fato. Tem até uma frase, né, famosa, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Se tem uma coisa que esse desgoverno atual não defende, é a liberdade. Tanto que tem falado em quê? Em regular as mídias sociais. O que é regulamentar as mídias sociais? É somente uma figura de linguagem para censura. Onde tem censura, tem comunismo, né? O que essa PL 2630 tem proposto, né? Com aquela figura de linguagem, né?
Estamos aqui pela liberdade e transparência, porque está assim escrito lá no PL 2630, né, que é pela liberdade, que é pela transparência, sendo que o PL 2630 defende justamente o oposto, defende a censura. E, de novo, onde tem censura tem comunismo, né? O que o STF tem feito contra o Telegram, né, é o retrato desse regime que nunca funcionou em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar, né? E são esses regimes totalitários pelo mundo que o PT defende, né? Eles passam pano para isso, para o que acontece lá na Nicarágua, Venezuela, Cuba, né? E outra, né? É mais uma das hipocrisias do PT, né? Porque eles dizem falar tanto, né, pela democracia, né? Sendo que esses regimes totalitários não defendem a democracia. Não existe esquerda democrática. Não existe democracia sem liberdade. E vice-versa, né? E, de novo, esse desgoverno não defende a liberdade. Eles defendem a libertinagem, eles defendem a censura e tudo que não presta, né? Corrupção, né? Aparelhamento das estatais, aparelhamento do judiciário. E isso é inadmissível. Não é isso que queremos para o Brasil, né? Se falava tanto que a Amazônia estava pegando fogo, sendo que aumentou o desmatamento durante o desgoverno Lula, né? Mas a mídia se cala sobre isso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, porque demonstra que a mídia está sendo complacente com esse desgoverno do PT, né? Que tem falado, inclusive, em regulamentar a imprensa, né? Mas eu costumo dizer aqui que a imprensa já está regulamentada, né? Porque a própria imprensa já mostra seu viés. Se você pesquisar por Bolsonaro no Google, você vai encontrar lá matérias denegrindo o tempo todo o presidente, o maior líder, né? O maior líder da direita no Brasil, né? Ao mesmo passo que apoiam, né, fazem campanha escancarada a Luiz Inácio Lula da Silva, que sequer deveria ser candidato se tivéssemos justiça no Brasil, porque Lula foi solto por esse STF, esse mesmo STF que agora ameaça a suspensão do Telegram. E isso é inadmissível, né? Qual foi o crime que o Telegram cometeu, né? Defender a liberdade de expressão. Opinião não é crime. Quer dizer agora que uma empresa não pode ter sua própria opinião sobre um PL que claramente defende a censura? Então é inadmissível que a gente tenha um cenário desse aqui no Brasil atualmente, né? Onde não se há justiça, há militância, né? O tempo todo, né? Advinda dessas instituições que deveriam defender o Brasil, mas que defende ideologias nefastas, né? Então aqui presto meu repúdio a esse STF e meus parabéns ao Telegram por essa atitude corajosa de defender as liberdades individuais. Eu entendo que há valores que são inegociáveis, né? Entre eles a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão é vital e não tem preço. Bolsonaro tem razão, né? Bolsonaro falou, tá falado, tá ok, pessoal? Então, meus parabéns ao Telegram, né? Por essa atitude corajosa de enfrentar STF, TSE e Polícia Federal, né? Porque não é fácil defender, né? Defender as liberdades com todo esse aparelhamento comunista judicial, né, que temos atualmente no Brasil, né? Resumidamente, não temos justiça, né? O que temos aqui é militância por parte de instituições corrompidas, né? Então, meus parabéns
né, ressaltar aqui, né, enfatizar meus parabéns ao Telegram por essa atitude corajosa de ir contra esse PL 2630, que trata-se do PL da censura. Tá ok, meus amigos? Então se inscreve e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Live aqui nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Essa live, gente, será distribuída para outros canais. Os links estão na descrição do vídeo. Se você não puder ver agora, depois você dá uma olhadinha, vendo o link aí, vai lá e clica que você vai achar onde está essa live passando naquele exato momento. Se inscreve, compartilha e vamos que vamos, povo brasileiro. Brasil é muito forte. Então, vamos prosseguindo com essa transmissão ao vivo. Vamos falar aqui. Vamos para o último tema, né? Na verdade, né? Isso. Vamos falar aqui sobre a CPMI do dia 8 de janeiro. Vai vendo, foi instaurada no dia de ontem no Congresso Nacional essa CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. A sessão inicial definiu, né, os integrantes da cúpula do colegiado. Pleno News, a primeira matéria. Vamos lá? Vamos seguir aqui com uma outra matéria, né? Vamos lá. CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Braga e Calheiros, né? Renan Calheiros ficam de fora da comissão. Pleno News. Reunião de instalação do colegiado aconteceu nesta quinta-feira, né? No caso ontem, tá ok? Vamos seguindo. Revista Oeste. Oposição pretende fazer relatoria paralela na CPMI do dia 8 de janeiro. Parlamentares não concordaram com o fato de a senadora Elisiane Gama, aliada de Flávio Dino, ocupar o posto, tá ok? Revista Oeste. Vamos seguindo. Pleno News. PF atribui a André Fernandes o incentivo aos atos, né, do dia 8 de janeiro. Parlamentar é um dos mentores, né, seria supostamente um dos mentores daquela invasão, né, que ocorreu em Brasília, né, segundo a Polícia Federal, né. Inclusive, o André Fernandes compõe ali, né, a CPMI do dia 8 de janeiro. Pleno News. Vamos seguindo. Revista Oeste. Última matéria aqui para a gente fechar com chave de ouro esse último tema, né? Vamos lá. Autor de CPMI se manifesta sobre conclusão da PF. E ele diz o seguinte aqui, ó, abre aspas. Se fazer uma crítica ao ativismo judicial for crime, então não existe mais democracia no Brasil. Fecha aspas, disse o deputado autor dessa CPMI do dia 8 de janeiro, que está acontecendo atualmente lá no Senado Federal em Brasília, tá ok? Essa última matéria está lá na Revista Oeste e é com ela que a gente finaliza esse último tema desta live do dia 26 de maio de 2023. Agora são 20 horas e 30 minutos. Enfim, pode mostrar matérias e em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, gente? Então, a primeira matéria está aqui. O Congresso Nacional instala a CPMI do 8 de janeiro. Vamos aqui, Pleno News, tá ok, gente? Vamos aqui para o Pleno News também, tem uma matéria bacana aqui. CPMI, Braga e Calheiros ficam fora da CPMI. Revista Oeste agora, vamos lá. Oposição pretende fazer relatório paralelo da CPMI do dia 8 de janeiro. Vamos aqui para o Pleno News. Vamos aqui para o Pleno News, tá ok, gente? Vamos se inscrever. PF atribui a André Fernandes incentivo do dia 8. Vai vendo, Brasil. Tem outra matéria aqui que está no ato da CPMI, manifesto sobre conclusão da PF. Tá, eu acho que essa aqui é a última. Tá ok. Mas vamos lá. Vamos aqui. Sabe, não dá dando para me entender como que desidrataram a Polícia Federal. A Polícia Federal e as Forças Armadas, elas foram desidratadas durante esse 8 de janeiro. 8 de janeiro. Por quê? Tudo que eles fazem ali em conjunto,
Ele não tem atitude própria, tudo que eles fazem é com o judiciário. E ali, basta o Alexandre de Moraes dar um negócio ali, amigo, vai ali na esquina e prende o cara, do dono da feirinha ali, tá tudo certo. É assim, eles vão lá e prende, é tudo assim. Então, o pessoal fizeram hoje, estava falando, acho que falando hoje, não sei qual foi o programa da Jovem Pan, que a Polícia Federal tá tipo uma Polícia Federal tabajara, tá entendendo? Quer dizer, é esquisito, né? Tá entendendo? É meio esquisito isso aí. Mas, fazer o quê? Fazer o quê, né? Quer dizer, o André Fernandes, se o cara não pode criticar, é tipo o Daniel Silveira. Daniel Silveira, ele era deputado na época, mandaram prender um deputado federal com o direito de falar, de falar. Caçaram agora o mandato da Tom Delaió. E aos pouquinhos, vão caçando todo mundo ali que eles querem. Tá dizendo? Eles querem ficar com um viés único, porque o Lula falou que ele ia se vingar. E é um governo que falta pouca coisa para ele ir pro lixo, tá entendendo? Muito pouca coisa para você pegar e jogar lá fora, porque não dá, pô. Um governo que não tem proposta nenhuma para o Brasil, um governo que botou o Haddad como ministro Porra, tá de brincadeira com a população. O cara que não entende nada de justiça, o cara que foi o pior prefeito de São Paulo. Pelo amor de Deus, que país é esse? E o cara vem se argumentar. O cara, durante esses 6 meses que está no governo, esse cara não parou nem do Brasil para ver. Quando ele vê que a coisa fedeu aqui, ó, China, Estados Unidos, vai lá para o Reino Unido. Não, ele não aguenta o povo brasileiro, não aguenta os pobres. Ele tem raiva de pobre, entendeu? É mais ou menos isso. Ele vê que a coisa fedeu aqui, ele mete outra coisa, não tem apoio com tudo que ele mandar para o Congresso Nacional, não será votado. Vai ter que fazer ajuste. Tu acha que esse negócio, essa proposta que passou aí sobre esse calabouço fiscal, meu amigo, está totalmente desidratada aquela proposta dele ali. Então ele não tem moral nenhuma com o pessoal ali. Agora todo mundo ali é praticamente de direita. Entendeu? O que é que acontece? Ninguém pode fazer mais crítica, não pode fazer mais crítica, que o judiciário vai lá e está errado, a Polícia Federal manda relatório, tu tá dizendo, quer dizer, é uma Polícia Federal totalmente de esquerda, que ali está, entendendo? Totalmente. Tu vê o Flávio Dino, tu vê os caras lá, como é que eles são, como é que eles agem, com covardia o tempo todo, se é de direita, exato, mete na cadeia, se é de direita, mete na cadeia. Fala sobre Elisiane Gama. Elisiane Gama é o seguinte, ela é amiga do Flávio Dino, abraçada com o Flávio Dino, aquele negócio todo. Quer dizer, será que ela tem condição de ser relatora de alguma coisa? Amigo, tá de brincadeira com a população, né? Tá de brincadeira com a população. E o governo Lula, ele vai ter um esquenta. É quando começar a prender esses caras. Flávio Dino, ele tem que ir para ali, os senadores de direita tem que chamar o Flávio Dino. E se ele se exaltar contra a população, prende ele, mete na cadeia. É isso que tem que fazer. Pera aí, meu filho. Chama a polícia legislativa e manda prender ele lá dentro. Você tem que ficar calado. Tá entendendo? Ficar calado, ficar quieto, porque você é um dos responsáveis do dia 8 de janeiro. Você estava na janela lá, que você deu entrevista, viu tudo, não resolveu nada. Por que saiu toda a guarda de lá, mandaram ficar no final de semana fora? Por que o Lula não ficou no Palácio do Planalto no final de semana? Que ele foi lá para Araraquara, lá para o negócio, para ficar fazendo campanha do lado do Tarcísio. Quer dizer, todo mundo já sabia o que ia acontecer no dia 8. Todo mundo sabia o que ia acontecer dia 8. Mas eles fizeram a maior sacanagem com a população. Sacanagem essa que eu digo o seguinte: o Exército foi complacente com aquela palhaça, com aquilo ali que aconteceu. Pegaram até mendigo, dizendo, não, né, entra no ônibus que a gente vai liberar vocês, para vocês ir embora. Mentira, entregaram todo mundo na Polícia Federal, mandaram prender todo mundo. Quer dizer, o nosso exército, ele foi de uma covardia imensa com a população brasileira. É por isso que hoje o pessoal, as nossas Forças Armadas está completamente perdida. Nós não temos guerra, nós não temos nada no país, não temos nada, e aí? Como é que fica? Então, negócio de estar dando dinheiro aí, tem cara que não sai da cadeira dele ali, 40, tem general que ganha mais do que o presidente da República, tem uma ideia. Tem general que ganha mais de negócio.
aparentemente estava abraçando o Bolsonaro, mas na verdade estava puxando o tapete do Bolsonaro. Quer dizer, é mais ou menos isso. Que se diga que depois que saiu de lá, viraram tudo puxa-saco do Lula. E aí tem que botar agora quadro do cara dentro do gabinete dele, que eles fazem batendo continência pro Lula. Quer dizer, é batendo continência pro um larápio, né? O exército brasileiro que poderia ter feito muito mais. Poderia ter feito muito mais, agora a gente está fazendo, de repente, uma outra eleição, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Não fez e não faz, porque é covardia total. O negócio é prender a população de direito, o povo verde e amarelo, o povo verde e oliva. Tá vendo? Agora eles querem apoio? Vão se catar, rapaz. Tá vendo? Se catar. O povo unido jamais será vencido. E o que fizeram, esse dia 8, só o caso de não deixar o Renan Calheiro, esse Eduardo Braga lá, de alguma coisa. Outro cara também que você tem que limpar é um tal de Jader Barbalho, lá do Pará. Aquilo são larápios. Osmar Azi, Jader Barbalho, essa turma, eles fizeram fortuna ali naquele Congresso Nacional, fortuna. Que se diga uma emissora que tem lá no Pará, chamada RBA, no estado do Pará. Que se diga isso. Então, eles fizeram, Renan Calheiro fizeram fortuna, Osmar Azi fizeram fortuna, que sumiram com o dinheiro lá de Manaus, fizeram fortuna. Como? Eu não sei, mas são tudo ricos. São tudo ricos. Agora, se eles pegassem o ônibus de manhã para ir para trabalhar, ganhar salário mínimo, eles queriam isso, querem nada, rapaz. Estão se lixando para o povo brasileiro. O povo brasileiro não estão nem aí. Eu duvido se o Lula já foi agradecer os 60 milhões que o povo votaram nele. Se ele chamar alguém amanhã, eu fico falando isso aqui, Cinelândia, no Rio de Janeiro, botar 10 mil pessoas, não consegue. Botar 10 mil pessoas na polícia, não consegue. Agora, se o presidente Bolsonaro, mesmo estando lá como presidente do PL especial, se mandar amanhã e dizer, turma, vamos começar a nossa luta, vamos embora. Vamos botar 1 milhão de pessoas em Copacabana, vai lá. 2 milhões na Paulista, tá lá. Eu duvido se não acontecer isso. Agora, manda o Lula fazer isso aqui. As manifestações que o povo brasileiro faz, o povo de bem, faz ao domingo, que não atrapalha ninguém. Ele não, quer fazer na segunda-feira, quer fazer na terça-feira, quer dizer, são totalmente contra a população. São pessoal que acostumaram a ficar na aba do governo. Bolsa Família seria temporariamente. Temporariamente. Sabe por quê? Até o governo ele dá a oportunidade de você arranjar um emprego e largar isso de mão. Isso não é coisa. Tirar o povo das entranhas do governo. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que prefere estar lá recebendo 600 pratas todo mês pelo governo federal. Quando o governo ele tem por obrigação de arranjar, de fazer as coisas para as empresas funcionar e arranjar emprego para a população. E o que é que acontece? Esse governo que está aí, não. Ele governa penduricalho para o pessoal ficar na teta do governo. Isso é vergonhoso, rapaz. E outra coisa, Renner, loja americana. Hoje teve loja americana que fechou em São Paulo. Um monte de coisa que fechou aí. Por quê? Fizeram um L. Ó, pessoal da Renner, loja americana, a Magazine Luiza, faz um L. Para onde vocês estão indo? Enquanto isso, o Luciano Hang diz que lá no setor dele está todo mundo numa boa, não estão em crise. Se inscreve e compartilha. Exatamente. Primeiramente, antes de comentar sobre o assunto, né, eu quero ler 2 notícias que acabaram de sair aqui na Revista Oeste. CPMI do dia 8 de janeiro já recebeu quase 400 requerimentos, né? A maioria refere-se a pedidos de convocação de oitiva, tá ok? E tem também uma outra matéria, também na Revista Oeste, que diz o seguinte aqui, ó, base governista, entre aspas, né? Deve pedir saída de André Fernandes da CPMI, né? Então tá aqui, né, informações, né, na verdade, de última hora, que estão lá na Revista Oeste, né? Então tá aqui, né? A base do PT, a dita base do PT, diz que vão pedir, né, a saída de André Fernandes da CPMI. Ele é combativo, né? Ele é duro na queda, tá entendendo? É diferente. Vamos lá. Agora eu questiono, que
embasamento eles vão trazer, que tipo de embasamento eles vão trazer para pedir essa saída de André Fernandes, porque não há nenhum, né? Porque a PF, juntamente com o STF, atuam de forma amadora, atuam de forma tabajara, né? Porque, de fato, né, não há motivo concreto que diz que o André Fernandes teria incentivado o dia 8 de janeiro. Porque o dia 8 de janeiro, ele partiu, né, ele começou, né, advir, né, da população, dos cidadãos. Né? Inclusive, essa CPMI, ela será fundamental para chegar até mesmo aos financiadores, né? Quem são, né? Quem financiou, quem são os financiadores daquela invasão do dia 8 de janeiro? É isso que a gente quer saber, né? É isso que tem que vir a público. Eu não duvido que dentre esses financiadores está ali o envolvimento do desgoverno do PT. Afinal de contas, o próprio GSI do desgoverno do Lula colaborou para com os invasores, inclusive entregando água. O próprio Gonçalves Dias, segundo as imagens da CNN, né, é flagrado entregando água para invasores, né? Invasores, porque aqueles ali que estavam ali no Congresso Nacional, tanto no Congresso Nacional quanto na casa da Presidente da República, não são manifestantes, são invasores, né? Isso é para começo de conversa, porque quem invadiu está errado ou errada. Porque aqui eu não tenho essa de olhar por viés ideológico, né? Para mim, os invasores, seja mulher ou um cara, né? Ou caras, estão errados, né? Eu não olho com viés ideológico, né? Porque a esquerda olha as pessoas com viés ideológico. Para mim está errado isso também, né? Tá uma inversão de valores absurda aqui no Brasil, né? Mas eu vou citar também aqui alguns nomes que eu queria ver nessa CPMI. Dentre eles, o nome de Gonçalves Dias, né? O Gonçalves Dias continua solto, né? Enquanto isso, Anderson Torres foi preso recentemente, né? Inclusive, eu quero ressaltar aqui que eu gostaria até mesmo de ver o Anderson Torres, né? Aqui a gente não tem essa de porque a gente não quer ouvir o Anderson Torres. Não, a gente quer ouvir o Anderson Torres, até porque, né, a gente quer a comprovação, né? A gente quer ouvir das próprias palavras dele que ele não teve nenhum envolvimento com aquele dia, né? Afinal de contas, ele estava nos Estados Unidos, né? Mesma coisa o Bolsonaro. O Bolsonaro sequer no Brasil estava, mas o tempo todo querem jogar essa pecha para o Bolsonaro, né? Que supostamente ele incentivou aqueles manifestantes a adentrarem na Praça dos Três Poderes. Isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira, né? Não são atos antidemocráticos, aquilo trata-se de uma invasão. Logicamente, aquela invasão foi um ato inconstitucional. Aquele dia jamais deveria ter acontecido, né? Afinal de contas, eu já estava repudiando antes mesmo dele acontecer, né? Mas é aquilo, né? É tudo, né? Tudo pela inversão de valores, querendo transformar o certo em errado e o errado em certo. Por que querem taxar aquela invasão de antidemocrática, né? Querendo até vincular as manifestações pacíficas que ocorreram nos últimos 4 anos? Por que querem taxar essa invasão do dia 8 para com aquelas, né? Querem comparar para com aquelas, né?
ele taxar para com aquelas que ocorreram nos últimos anos de antidemocráticas também, porque querem taxar aquelas manifestações pacíficas em prol do presidente Bolsonaro e comparar para com essas que foram feitas justamente nessa invasão do dia 8, né? Sendo que aquilo foi uma invasão antidemocrática de fato, foi uma invasão inconstitucional. Mas essa invasão não tem a ver com todas aquelas manifestações que estavam ocorrendo nos últimos anos em prol do presidente Bolsonaro. Aquelas foram manifestações de verdade, né? Que sempre prezaram pela legalidade, pelo civismo e pelo pacifismo, né? Que é isso que a gente sempre pregou aqui. A gente nunca pregou invasão de Congresso Nacional, né? Quem invade a MST, quem invade a MTST, né? Aqui a gente prega pelo legalismo, né? A gente prega pela liberdade, né? Não pela invasão, né? Inclusive, foi instaurada agora, né, nesses últimos dias, a CPI do MST, que investiga esse aumento de invasões de terra que tem acontecido no Brasil, incentivado inclusive pelo desgoverno do PT, que é ilegítimo, né? O próprio desgoverno do PT não fez uma crítica contra essas invasões de propriedades rurais por parte do MST. Porque, afinal de contas, né, o PT e o MST andam lado a lado. E isso é vergonhoso, isso é inadmissível, né? A gente crê, né, muito que a gente chegue, né, nesses financiadores do MST, né? Eu acredito que o PT está por trás disso, né? Mas não só, né? Não só por trás desse financiamento de invasões do MST, mas também por trás do financiamento daquela invasão do Congresso do dia 8 de janeiro. Afinal de contas, onde há maracutaia tem PT, né? Onde tem coisa errada, tem um ladrão. Afinal de contas, não só mentir, né? Mas a corrupção está no DNA de Luiz Inácio Lula da Silva. Sempre foi assim, né? Agora não será diferente, né? Afinal de contas, até mesmo o FBI encontrou indícios de corrupção na Petrobras. E não é do passado, é de agora. É de agora. Afinal de contas, o PT não mudou assim de repente, né? O PT continua com aquele viés de corrupção. Eles não mudaram, né, de uma hora para outra, né? O PT sempre defendeu tudo que não presta, inclusive regimes totalitários pelo mundo, né? Dizem tanto defender a democracia, mas defendem regimes totalitários pelo mundo, incluindo o regime da Nicarágua, Venezuela e Cuba, né? Então, resumidamente, não existe esquerda democrática, né? Eles sempre incentivaram a ilegalidade, eles sempre incentivaram o anarquismo, né? E não é isso que queremos ao Brasil. O que queremos é que a gente resolva os problemas no nosso país, né? Proponha soluções adequadas, proponha soluções baseadas na lei, né? Baseadas pela honestidade, né? Diferentemente do que prega o PT o tempo todo, né? Eles pregam a legalização da erva verde, eles pregam a aversão à vida, né? Não é isso que queremos ao Brasil. O que queremos é que a nossa soberania, inclusive sobre a Amazônia, seja preservada. Porque, segundo o que constam, né, os números, o número de desmatamento aumentou no Brasil. Cadê que a imprensa? Cadê que a imprensa fala sobre isso? A gente não vê uma linha na imprensa fazendo críticas
a gestão, entre aspas, da Amazônia por parte do desgoverno do PT, né? Inclusive, o Larápio quer explorar petróleo, né, em reservas florestais, né? Uma vergonha isso, é inadmissível, né? Inadmissível, né? Mas enfim, eu também quero enfatizar aqui que também quero ver, né, uma convocação de Flávio Dino para essa CPMI, né? Afinal de contas, né? Houve declarações do próprio falando que estava na janela durante aquela invasão do dia 8. Por que não investigar Flávio Dino? Por que não investigar até mesmo essa Elisiane Gama? Afinal de contas, ela tem um rastro de corrupção em seu nome, aliada de Flávio Dino, né? Eu acredito que essa relatoria está sob suspensão. Afinal de contas, essa Elisiane Gama não presta. Sempre foi aliada daqueles envolvidos ali com o PT, né? Então, é imprescindível que a gente faça uma relatoria paralela para que a gente tenha, né, esteja atento à verdade dos fatos, que é isso que interessa, né? Eu acredito que essa CPMI trará revelações fantásticas, né? Incluindo, obviamente, né, logicamente, os financiadores, né? Mas segundo as imagens da CNN, houve até repórter militante da Reuters lá. Reuters. Né? Reuters. Né? Estavam lá batendo a foto e a vida. Inclusive, a gente quer que esse repórter, entre aspas, seja investigado. Por que ele estava? Por que ele estava naquela invasão do dia 8? Né? Porque a gente viu tantas bandeiras do PT naquela invasão do dia 8 de janeiro? Por que o desgoverno do PT travou tanto essa CPMI do 8 de janeiro? Né? Então são questionamentos que a gente tem, né? Que logicamente, né, a CPMI trará à luz, né, todas essas perguntas, né? Afinal de contas, está lá em João 32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas presto aqui meu repúdio, tanto a PF quanto ao STF, né? Em que entende que o André Fernandes tem tido uma conduta idônea, né? Frente ao Parlamento brasileiro, né? Não há o que o desabone, né? Tanto ele quanto Anderson Torres e o próprio presidente Bolsonaro, afinal de contas, tratam-se de políticos honestos, né? Tratam-se de representantes legais, né, da população brasileira, né? Sempre foram leais ao presidente Bolsonaro, né? E agora não será diferente, né? Agora não seria diferente, né? Mas também presto aqui meu repúdio a essa, entre aspas, base governista, né? Que não tem nenhum compromisso para com a verdade, né? Eles só têm compromisso para com a militância deles ali, né? Eles querem seguir com aquelas invasões inescrupulosas do MST, né? Brasil afora. Isso é inadmissível, tá ok? Enfim, meus parabéns aos parlamentares que estarão à frente dessa CPMI, obviamente os parlamentares de direita, né? Afinal de contas, quanto mais representatividade de direita, melhor nessa comissão, né? Mas também, né, presto aqui meu repúdio a Elisiane Gama, né? Afinal de contas, ela não seria uma relatora de verdade, ela seria, logicamente, uma militanta, né? E a gente está farto, né? A gente já está farto de militantes advindo dessas instituições, né? Tanto da Câmara quanto por parte ali do Senado Federal.
em que entende que o Congresso Nacional, né, não deveria ser um reduto para militantes de esquerda, né, mas elegeram essa turma, né, não sei por onde, né, mas enfim, elegeram eles, né, e enfim, a gente torce por uma CPMI, né, CPMI justa, honesta e que preze pela verdade, né. De novo, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né. Presto aqui meu repúdio a Elisiane Gama, né, que estará à frente dessa relatoria dessa CPMI. A gente entende que essa CPMI deveria ser base da oposição à direita, né? Mas devido à instrumentalização errada, né? Até mesmo a gente vê maioria por parte do PT, e isso para mim é errado, né? Maioria da composição, para mim isso está errado. A gente entende que a maioria dessa CPMI deveria ser de representatividade por parte de parlamentares de direita, né? Mas enfim, essa CPMI tem, entre outras palavras, né, tem a mostrar muita luz no fim do túnel, né? Afinal de contas, essa CPMI tem até capacidade de derrubar esse desgoverno do PT, que é ilegítimo. O Lula sequer deveria ser candidato, né? Mas enfim, quero lembrar também aqui que a CPMI tem poder de polícia, né? Então é importante a gente prender aqueles que sempre sabotaram a nação brasileira, né? Incluindo aqui, obviamente, né, Gonçalves Dias, Flávio Dino e Luiz Inácio Lula da Silva, que logicamente é o maior corrupto que o Brasil já teve, né? Eu entendo que o lugar de um ladrão tem que ser na cadeia, não solto e elegível. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se e compartilhe. É muito importante esse compartilhamento. Vamos terminar essa live por aqui, mas antes, tem alguma notícia aí, alguma coisa? Mas aí, alguma? Exatamente, né? Vamos encerrando essa live por aqui, né? Lembrando que sempre temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília, né? Qualquer novidade traremos aqui no canal Brasil no Ponto TV. E é isso. Então, gente, voltamos na segunda-feira. Tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus abençoe sua família, seus filhos, netos, todo mundo aí. Somos de direita, cristão e respeitamos as instituições. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Valeu. Amigos, tenha uma noite de bênção, um final de semana abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, até segunda.